Olá, minha querida aluna, meu caro aluno. Vamos iniciar nosso curso de Direito Empresarial para a prova da OAB. É uma revisão geral da matéria e nós vamos dividir em 5 blocos, né? O primeiro deles se refere à parte do direito empresarial, que é a parte bem geral dele, onde a gente vai estudar o empresário e as sociedades, né? O tema empresário e sociedades. Acho que a primeira coisa de conversa é a gente lembrar de um conceito que é fundamental para a gente, a diferença entre empresa e sociedade. Quando eu penso na empresa, eu vou pensar no objeto do direito. A empresa vem a ser o objeto do direito, enquanto que a sociedade é o sujeito de direito. Então a empresa vem ser sempre o objeto do direito, enquanto que a sociedade é o sujeito de direito. Tá joia? Então, isso é muito importante para a gente, de que eu posso ter uma coisa sem outra. Então, por exemplo, eu posso ter uma sociedade onde não tem uma atividade. Imagine um caso de uma sociedade que existe, mas não exerce atividade. Ela, por exemplo, as pessoas encerraram a atividade e não deram baixa na junta comercial. A sociedade existe, mas não há empresa. Ou imagine o caso de um empresário individual, onde não haverá sociedade, mas haverá a empresa. Portanto, o conceito de empresa e o conceito de sociedade não são iguais. São confundidos na prática, mas não há uma igualdade. A empresa, o objeto, enquanto que a sociedade, o sujeito de direito. Seguindo agora, isso é uma característica trazida pelo novo Código. O Código Civil de 2002, que a gente já tem esse vício de chamar de novo Código, apesar dele já ter muito tempo, ele traz algumas características da figura do empresário. Para que haja a figura do empresário hoje em dia, pelo menos 3 características têm que existir. A primeira delas é você ter uma atividade econômica organizada. Essa atividade econômica organizada que vai gerar a profissionalidade, portanto, essas 2 primeiras características andam juntas, vai caracterizar o empresário. Enquanto que no passado havia a figura do comerciante, que era o intermediário, hoje a gente pede ao empresário uma organização. Então você não consegue de antemão, isso é muito importante na sua prova, pré-definir o empresário. Então é possível que o camelô da esquina seja um empresário. É possível que uma pessoa que trabalhe em casa, via internet, seja empresário. O que vai caracterizar isso é uma atividade econômica organizada com uma profissionalidade. E a gente pode pensar no estabelecimento empresarial como uma marca disso, ou seja, ele ter um conjunto de bens utilizados para a atividade profissional, a busca de uma clientela, o aviamento, são todos meios que vão caracterizar essa atividade econômica organizada, essa profissionalidade. E é claro que há a figura do intuito lucrativo. O intuito lucrativo faz parte da figura do empresário. A atividade empresarial visa ao intuito lucrativo. Combinado? E essa definição vem da onde, essas características? Vem do próprio Código Civil. O artigo 966 do Código Civil chama a atenção da gente para isso, onde vai dizer que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção, circulação de bens ou serviços. Uma outra coisa relevante é que o empresário pode estar tanto na circulação de bens, como o empresário pode estar na prestação de serviço. No passado se discutia isso, no presente não mais. O prestador de serviço pode ser empresário. Você pode imaginar que ele tem uma atividade econômica organizada, que portanto há uma profissionalidade e há um intuito lucrativo. E ele é um prestador de serviço, não há nenhum problema em relação a isso. Combinado? Vamos seguir? Seguindo agora, vamos para o parágrafo único do artigo 966. O 966, parágrafo único, traz algo que sempre é explorado nas provas, que diz assim: não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa. Então preste atenção aqui. Vamos imaginar que foi montada uma sociedade de artistas. Em princípio, não há a figura do empresário. Vamos imaginar que um autor renomado, um autor de best-seller, resolva criar uma sociedade, ele com a mãe dele, com a esposa dele, para facilitar o recebimento dos honorários por
pela atividade de autor de livro. Vamos imaginar que um ator de uma emissora de televisão cria uma pessoa jurídica, né, cria uma sociedade com alguém, com o objetivo de que essa PJ seja contratada pela empresa, pela emissora de televisão. E, portanto, haja o pagamento aí do direito à imagem, do direito relativo à atividade artística. Nenhuma dessas atividades são consideradas atividades empresariais, pois, nesse caso, falta essa ideia de quê? De uma atividade econômica organizada. Aí o parágrafo único coloca um salvo no finalzinho. Você repara que ele vira e diz assim, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa. E quando ele põe isso, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa, o que ele quer chamar a atenção da gente? É que nesse caso, o que ocorre é que a atividade é organizada. Então, o que aconteceu? Aquele autor, ele na verdade tem uma editora, onde essa editora que ele tem faz a editoração do livro dele, faz a distribuição do livro dele, faz o marketing do livro dele. Ora, pois, nesse caso, há uma atividade empresarial. Pois, como foi dito, o exercício da profissão constitui elemento da empresa. Ele se organizou empresarialmente para isso. Daí uma atividade empresarial. E, portanto, eu chamo a atenção de que, a não ser que caia a decoreba do Código Civil, e que é raro nas provas da OAB, as provas da OAB não são provas literais, você tem que tomar cuidado, é que você tem que analisar o caso concreto para chegar à conclusão se há ou não há uma atividade empresarial. Combinado? Vamos seguir? Seguindo agora, vamos para as espécies de empresários. Quando a gente pensa na espécie de empresário, são duas espécies, o empresário individual e a sociedade empresária. Eu queria conversar agora com quem não domina direito empresarial, que tem uma dificuldade em direito empresarial. E você traz a prática, e nesse caso a prática ela é nociva. Porque, por exemplo, empresário para a gente virou uma profissão, ou virou um status, né? Fulano é empresário. É assim que se usa no dia a dia. E muitas vezes, quando a gente fala o fulano é empresário, o fulano é o popular dono da empresa, é o sócio majoritário, é o sócio controlador. E para o direito empresarial, nenhuma dessas pessoas são empresárias. Para o direito empresarial, falta a eles a figura de empresário. Porque para o direito empresarial, o empresário individual é quem? É quem sozinho exerce a sua atividade empresarial. O dono da empresa não existe para a gente. O sócio controlador inexiste para a gente como empresário. Então, o exemplo que eu sempre cito em aula, e repito aqui. Vamos imaginar que o seu Manuel é popular dono da panificadora Lusitana Limitada. O seu Manuel, vamos imaginar que tenha 99% das cotas e 1% é do seu filho Manuelzinho. O seu Manuel abre a empresa, ele abre o caixa, fecha o caixa, ele abre o estabelecimento, ele está lá todo dia, ele controla tudo, ele tem todo o controle daquilo. Popularmente ele é chamado de empresário, mas para a gente ele não é. Pois, como existe a panificadora Lusitana Limitada, que é uma sociedade, quem está exercendo a atividade empresarial é a sociedade e não ele. Por isso que a gente não o chama de empresário. O empresário individual é aquela pessoa que age sozinha, que vai literalmente agir sozinha, sem sociedade. E os exemplos na prática são pequenos. Ok? Vamos seguir? Vamos falar um pouquinho de sociedade. E quando a gente fala de sociedade, a primeira coisa que vem em mente é que a sociedade pode ser personificada ou não personificada. Portanto, sociedade não necessariamente é pessoa jurídica. Como sociedade não é necessariamente pessoa jurídica, por isso que eu posso falar em sociedade não personificada e sociedade personificada. Tá joia? Pode haver sociedade sem personalidade jurídica. Um pouquinho de atenção nisso. Tá joia? E aí lembrar um conceito do direito civil, que a personalidade se dá com o registro. Na sociedade empresária, na junta empresarial, na junta comercial. Ora, se a personalidade se dá com o registro, o que você tem que ter em mente é o quê? É que pode haver sociedade sem registro. E por isso que uma sociedade pode ser não personificada. Então, lembrando que
A ideia da sociedade não necessariamente é a ideia da pessoa jurídica. Visto isso, vamos voltar para o esquema. Quando eu penso em sociedade não personificada, eu penso em sociedade comum e sociedade em conta de participação. E quando eu penso na personificada, eu penso na sociedade nome coletivo, comandita simples, limitada e por ações. Não esqueça que a gente está no direito empresarial. Se a gente sair do direito empresarial, eu posso pensar na sociedade simples e posso pensar na cooperativa, que é uma sociedade simples. A gente se limitou aqui às sociedades empresariais. Combinado? Continuando agora. O Código Civil sofreu uma alteração e trouxe uma nova instituição, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Qual é a ideia daqui? A ideia daqui me parece muito simples. A ideia daqui é fazer com que o empresário, individualmente, tenha um tratamento igual da sociedade limitada, evitando que ele crie umas sociedades fictícias. Sociedades que, na prática, não existem como sociedade, já que ele tem 99% das cotas, algo desse tipo. Então, essa empresa individual de responsabilidade limitada, a ideia dela é que tenha o mesmo, que aplique no que couber, é claro, as regras da sociedade limitada. E, portanto, esse empresário individual terá responsabilidade limitada pelos atos decorrentes da atividade empresarial. Ele não vai responder com seu patrimônio pessoal. E, portanto, a gente vai ter que fazer uma separação entre o patrimônio pessoal dele e o patrimônio da sociedade. Ou melhor, da empresa individual, perdão. Então, o patrimônio que é usado nas suas atividades pessoais, a casa onde ele mora, um sítio de veraneio e etc., do patrimônio dele que é usado na atividade empresarial, no estabelecimento empresarial. Por isso, essa separação, o que faz com que a responsabilidade seja limitada. Só que, voltando aqui para o artigo 906, ele colocou um limite no capital social integralizado. Esse capital social integralizado não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, toma cuidado que o capital tem que ser, no mínimo, de 100 vezes o valor do maior salário vigente no país. Combinado? Outro dado que é importante aqui, uma limitação. A pessoa natural que constituir essa empresa individual, ela somente pode figurar numa única empresa dessa modalidade. Você não pode ter várias empresas individuais de responsabilidade limitada. Só vai poder ter uma. Tá joia? O parágrafo 3º chama a atenção de um outro detalhe, que é interessante. A gente pode criar, logo de cara, ela desde a origem funcionar, como uma empresa individual de responsabilidade limitada. Ela já nasce dessa maneira. Entretanto, ela pode nascer de outra forma. Ela pode nascer devido à concentração. A ideia seria o seguinte: era uma sociedade limitada de 2 sócios. Um morreu. Ao invés desse sócio sobrevivente buscar um outro sócio, ele transforma aquela sociedade limitada em empresa individual. Então, essa empresa individual pode vir por uma transformação. É totalmente possível que ela venha através de uma transformação. É a ideia do artigo 980, letra A. Joia? Vamos seguir? Artigo 986. A primeira coisa importante no 986 é destacar que essas empresas, que uma sociedade, ela pode ter personalidade jurídica ou não. Quando a sociedade não tem personalidade jurídica, a gente tem 2 tipos. A em conta de participação, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e a sociedade em comum. Antigamente, a gente chamava essa sociedade em comum de sociedade de fato. Alguns usavam o termo sociedade irregular. E hoje a gente chama de sociedade em comum, que são aquelas sociedades que não estão registradas. Ou porque elas nunca se inscreveram, ou porque elas perderam o registro. O que é interessante é que a sociedade vai existir. Apenas chamar a atenção de você que a responsabilidade dos sócios será agora ilimitada. O fato de não haver o registro faz com que a responsabilidade dos sócios venha a ser ilimitada. Combinado? Vamos rapidamente falar agora num outro tipo de sociedade, que é a sociedade em conta de participação.
A ideia da sociedade em conta de participação é ser uma outra sociedade sem personalidade jurídica. Ela também não tem personalidade jurídica, essa sociedade. E essa sociedade, ela vai ter a figura de 2 sócios. O que caracteriza essa sociedade é a presença de 2 sócios. Um sócio ostensivo e um sócio oculto. Esse sócio ostensivo é ele que aparece, é ele que assume toda a responsabilidade. Mas por trás dele existe a figura de um sócio oculto. Tome cuidado, para quem não é familiarizado com o direito empresarial, que você acha uma espécie de sociedade laranja, você acha uma sociedade que tem fraude, nada disso, ela é reconhecida, isso é comum. Às vezes um curso vai lá ter suas aulas, vai manter contrato com os alunos e haverá um sócio oculto por trás, que às vezes é um professor, é alguém que entra com know-how, que entra com uma parte pedagógica e que por alguma maneira não quer manter relação direta com o aluno, ou que não pode ter, seja lá o que for. Então, nesse caso, surge a sociedade em conta de participação, que não tem personalidade jurídica. Ela não vai ter essa personalidade. Vamos agora falar de uma outra sociedade, essa sim com personalidade jurídica, que é a sociedade em nome coletivo. Qual é a característica dessa sociedade em nome coletivo? Não sei se você lembra. Lá nas suas aulas, a sociedade em nome coletivo é aquela em que todos os sócios, sem nenhuma exceção, possuem responsabilidade o quê? Ilimitada, solidária e subsidiária. Todos os sócios, sem exceção, possuirão responsabilidade ilimitada, solidária e subsidiária. Então, sem nenhuma exceção, eles terão essas 3 responsabilidades: ilimitada, solidária e subsidiária. Na prática, essa sociedade não existe, mas na teoria ela existe, de vez em quando, explorada em prova. Essa sociedade tem uma outra característica. Para participar dessa sociedade, os sócios devem ser pessoas físicas. Como todos eles têm responsabilidade ilimitada, eles devem ser pessoas físicas. Necessariamente, deverão ser pessoas físicas. Combinado? Daqui só uma dica. Sempre que a sociedade tiver responsabilidade ilimitada, o sócio ilimitado tem que ser pessoa física. Tá? Olha o que vai acontecer no slide subsequente agora. Visto a sociedade em nome coletivo, vamos para a sociedade em comandita por comandita simples. Vamos lá? Então, quando você pensa na sociedade em comandita simples, você vai pensar na sociedade em que tem 2 tipos de sócio. O sócio comanditado e o sócio comanditário. O sócio comanditado é aquele que exerce a gerência. Ele será o gestor da sociedade, tendo, portanto, responsabilidade ilimitada. O sócio comanditado tem responsabilidade ilimitada, enquanto que o comanditário terá responsabilidade limitada. Na prática, é outra sociedade que não existe, porque ninguém quer ser comanditado, mas cai em prova, por isso atenção. Continuando agora, vamos para falar do fundo empresarial. Só uma nota. Eu sei que você deve estar pensando, sociedade limitada, guerra é sociedade por ações. Poxa, elas são importantíssimas. Elas são tão importantes que será a próxima aula. A próxima aula é dedicada à limitada e à sociedade por ações. Elas são vistas separadamente. Vamos falar de estabelecimento empresarial ou fundo empresarial. O que vem a ser isso? Vamos lá? O artigo 1142 chama a atenção da gente que o estabelecimento empresarial é um complexo, um conjunto de bens organizados. Quando você pensa no fundo empresarial, você vai pensar num conjunto de bens que são organizados para a atividade empresarial. Então, esses bens são utilizados pelo empresário ou pela sociedade empresária no exercício da sua atividade. Então, nesse conjunto de bens, você vai ter o ponto, você vai ter o maquinário, você vai ter os créditos, você vai ter a marca. Tudo isso vai ser usado pelo empresário para a sua atividade empresarial. Esse estabelecimento empresarial, ele é um conjunto. E por ser um conjunto, a gente precisa classificá-lo como tal.
Então, repare bem agora o seguinte, para ficar... Opa, desculpe, não ficou legal. Voltando aqui. Para ficar para você a ideia que a gente quer passar. O estabelecimento, que é um conjunto, esse conjunto estabelecimento tem a natureza de bem móvel. Ele vai ter a natureza de bem móvel. Em segundo lugar, saiu errado aqui, eu vou até corrigir no material que vai ficar à disposição de você, vai estar corrigido. Opa, desculpe, mas aqui houve um erro meu, e eu peço desculpas, então eu vou apagar isso aqui. Ele é o quê? Ele é um bem incorpóreo. Ele pode até ser formado por bens corpóreos, mas ele será um bem incorpóreo. E ele é uma universalidade de fato. A doutrina discute se ele é universalidade de fato ou de direito. Muitos autores de direito civil colocam a universalidade de direito, mas o direito empresarial o coloca na figura de universalidade de fato. Então a característica dele é ser uma universalidade de fato. Combinado? Vamos seguir? Continuando agora, vamos para o artigo 1144, que eu vou juntar o 1144 com o 1146, tá bom? Que é o seguinte, qual a ideia desses dois? É que o estabelecimento empresarial, ele é um complexo, ele é um conjunto. Estabelecimento empresarial é um bem. Então é totalmente possível a transferência do estabelecimento empresarial sem a transferência da sociedade. Eu posso alienar o estabelecimento empresarial para você. Eu alieno para você todo o conjunto. Repare, eu posso alienar um bem desse conjunto, mas eu posso alienar o conjunto por inteiro. Então eu posso entregar a você o conjunto por inteiro. É totalmente possível. O trespasse do estabelecimento vem a ser possível. O artigo 1144 exige que para esse trespasse, para que ele venha a valer perante terceiros, ele tem que ser averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária. Então, se você amanhã como advogado estiver intermediando, estiver assessorando essa transferência, para que essa transferência venha a valer perante terceiros, tem que ser averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária. Na junta comercial mesmo que você faz isso, tá bom? E publicado no Diário Oficial. Agora preste atenção no 1146, que vai dizer que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desfavorablemente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano. Então, preste atenção no seguinte, quando eu transfiro o estabelecimento empresarial, eu mantenho a responsabilidade. E essa responsabilidade é mantida pelo prazo de 1 ano. Beleza? E para terminar essa apresentação, um pouco de cuidado com o 1147, pois esse artigo estabelece uma cláusula de não concorrência. Quando você ouvir falar na cláusula de não concorrência, está no 1147. Que seria a questão de eu transferir o estabelecimento a você, e ao transferir o estabelecimento a você, como ao transferir o estabelecimento, você está levando a clientela junto, né? Na prática se leva a clientela, e o aviamento. Por acontecer isso, eu não posso abrir concorrência a você. Então, durante 5 anos, eu não posso atuar no mesmo ramo que eu atuava. Eu não posso atuar no mesmo ramo daquela atividade desenvolvida naquele estabelecimento. Salvo, é claro, se houver acordo entre nós em contrário. Mas se não tiver acordo em contrário, eu não posso fazer isso. Combinado? Joia? Vamos agora para as questões. E nessas questões, vamos para a primeira aqui, do Alfredo Chaves. Alfredo Chaves exerce em caráter profissional atividade intelectual de natureza literária, com a colaboração de auxiliares. Preste atenção. Ele exerce em caráter profissional e a colaboração de auxiliares. Ora, ele não está inscrito, mas repare na questão que ele tem uma atividade econômica organizada, existe uma profissionalidade, a figura de auxiliares marca bem a profissionalidade, uma característica essencial que marca a profissionalidade,
o que faz com que ele seja empresário. Ah, mas ele não está inscrito. Não há problema nenhum, ele vai ser um empresário de fato, mas ele é um empresário. Por isso que nessa questão, a resposta certa é a letra C. Ele é considerado empresário mesmo não havendo o registro. Segunda questão. Antônio Almino José consultou o seu advogado com o intuito de constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada, com base na resposta correta dada pelo advogado. Letra A. O administrador deverá ser nomeado no ato constitutivo? Não, e apenas o sócio. Não há sócio aqui, você será uma pessoa una. Tá jóia? Então a letra A está errada. Letra B. O ato constitutivo deve ser arquivado no registro civil de pessoas jurídicas. Cuidado! É uma atividade empresária. Então, por ser uma atividade empresária, ele vai ser registrado aonde? Na junta comercial. Ok? Agora, muito cuidado com a letra C, ela é bem interessante. As deliberações infringentes da lei vier a tomar acarretarão sua responsabilidade ilimitada. Por quê? Porque o que você está tendo na letra C é uma figura análoga à desconsideração da personalidade jurídica. Então, a figura análoga à desconsideração. Se fosse uma sociedade limitada, haveria desconsideração da personalidade. Aqui é uma empresa individual, não vai desconsiderar a personalidade, mas você vai atingir o patrimônio pessoal dele. Portanto, a responsabilidade passa a ser ilimitada. E a letra D diz que caso a receita anual seja inferior, será possível enquadrá-lo como microempreendedor individual. Nada a ver. A receita de, no mínimo, os salários mínimos corresponde, os 100 salários mínimos corresponde aqui, ao capital inicial subscrito. E essa letra D aí não tem sentido. Resposta certa, letra C. Próxima questão. Mariana, Januário e Cristina decidiram constituir uma sociedade em conta de participação, sendo a primeira sócia ostensiva e as demais participantes. Tá? É o sócio oculto, tá bom? O participante é o sócio oculto. Sobre o caso, narrado na sinalha correta. É vedada a participação de mais de um sócio ostensivo. Não há nenhum impedimento de haver mais de um sócio ostensivo. Pode existir, tá bom? Letra A furada. Letra B, o sócio oculto pode o quê? O sócio oculto pode fiscalizar a gestão. O sócio oculto pode requerer prestação de contas. Ele é sócio, então ele tem esse direito. Por isso que a letra B está correta. Letra C. A sociedade em conta de participação não tem personalidade jurídica e, portanto, ela não tem registro. Por essa razão, a letra C está fora. Letra D. A sociedade somente pode existir se o contrato não estiver inscrito em qualquer registro, pois é uma sociedade não personificada. Repara bem, ela não vai estar registrada na junta comercial. Nada inibe de registrar em outro lugar, no título de documentos, só para questão de prova. Nada disso. As partes querem se comprometer, as partes querem se preocupar na questão probatória, não há impedimento nenhum. O que não há necessidade de quê? Que não haverá, perdão, é o registro na junta comercial, o que não inibe registrar em outro lugar sem que tudo crie uma pessoa jurídica. Então, resposta certa, letra P de bola. Próxima aí. É uma sociedade, é uma questão de, em princípio, de SA. Mas você mata aqui pela aula de agora. A Comissão de Valores pode impor aos infratores penalidades. Ele quer uma que não possa ser punido. Ora, a Comissão de Valores ela não trata de sociedade em comum. A sociedade em comum não tem personalidade jurídica. Por isso que ela não pode ser punida. Você pode punir até o sócio, mas não ela, pois ela não é pessoa jurídica. É interessante essa questão, porque você fica um certo pânico, você, poxa, Guerra, não estudei essa lei, por valor imobiliário eu não entendo nada. Beleza, mas essa questão tem uma saída. E a saída dessa questão é você mostrar que a sociedade em comum não tem personalidade jurídica. Logo, não há o registro, não há, perdão, a possibilidade de penalidade. Tá joia? Por fato de não estar registrada, não há de se falar em penalidade. Tome cuidado que esse tipo de raciocínio é importante na prova, tá? Um tipo de saída assim. Vamos para mais uma questão. Ananias consulta seu advogado para saber as providências que devem tomar para publicar o trespasso do estabelecimento da empresa individual. A advogada corretamente respondeu o quê? Repara só. Você não precisa publicar o trespasse.
Mas para valer perante terceiros, tem que estar o quê? Registrado na junta comercial. Então, o que você vai dizer para o seu cliente? Ó, a transferência do estabelecimento independe de publicação. A publicação não constitui uma necessidade da transferência. Entretanto, a falta do registro não produz efeito perante terceiros. Então, para produzir efeito perante terceiros, já que o objetivo é esse, há necessidade. Por isso, a melhor resposta é a letra D. É dispensável, mas deverá ser arquivado no Registro Público de Empresas Mercantis. Para quê? Para garantir o efeito a terceiros. Combinado? Joia, meus caros, lembrando sempre que o registro aí tem o objetivo só de garantir perante terceiros. Vamos agora para a nossa última questão, que é bem simples. A respeito da sociedade em comum, é correto afirmar. Ora, é uma sociedade sem personalidade jurídica, onde os sócios têm responsabilidade o quê? Ilimitada. Portanto, eles são titulares em comum das dívidas sociais. O que a letra D quer dizer é que eles vão responder o quê? Eles vão responder pelas dívidas sociais. Tá joia? E a letra A, guerra, que já responde individual e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Na verdade, eles vão responder juntos. Talvez o individual aí que seja a falha da questão. São regidos pelas normas simples, não é verdade. Em relação a terceiros, podem comprovar a existência da sociedade de qualquer modo. Não. Perante terceiros, para comprovar a existência da sociedade, tem que ser por escrito. Se eles forem comprovar perante terceiros, a prova se dará por escrito. A letra D é melhor porque dá aos sócios a titularidade das dívidas sociais. Por isso, a resposta certa é a letra D de dado. Então, minha querida aluna, meu caro aluno, a gente termina a nossa primeira aula de Direito Empresarial. Vamos dar uma pausa para a gente seguir no nosso curso.